Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Cruzeiro, porque a situação não tá nada animadora. Hoje o time nem jogou mal, ao meu ver, mas é aquela história, né? O futebol e o esporte em si é de quem aproveita as oportunidades que cria. O Internacional criou suas oportunidades e aproveitou. O Cruzeiro também teve até mais oportunidades, finalizou mais, foram 20 finalizações a 9 para o clube mineiro. Mas não aproveitou, só fez um gol de pênalti aos 47 do segundo tempo e com isso perdeu de 2-1 para a equipe do Kudê e mantém os 37 pontos que está no momento colocando o Cruzeiro em 16º lugar no campeonato. E detalhe, né, o Cruzeiro, se o Vasco vencer o Botafogo amanhã, independente do placar, né, pode ser 7-0, pode ser 1-0, né, o Vasco passa o Cruzeiro na tabela, o Cruzeiro vai para a zona de rebaixamento, com uma coisa que eu acho até curiosa. O Cruzeiro tem saldo de gols positivo nesse momento. Eu acho que assim, todo time que luta contra o rebaixamento hoje tem uns saldos de menos 10, menos 20, no melhor dos casos, menos 5, né? Porque perde os jogos por placares magros, mas por efeito de comparação, acho que o Vasco está menos 10 no saldo de gols, até muito pior. Mas é aquela história, né? O Cruzeiro tem uma defesa que está entre as melhores do campeonato, sofreu 27 gols, acho que em 31 ou 32 jogos até agora, é um ótimo número, mas o ataque marcou 29, né? É menos de um gol por jogo marcado, né? E aí a gente chega naquele dilema, né? Que empate não te leva a lugar nenhum. Se você empata todos os jogos do campeonato, você teria 38 pontos. O Cruzeiro nesse momento tem 37. Então, assim, se você empatasse todos os jogos, você poderia ser rebaixado, ter o saldo zero, evidentemente, porque é só empate, né? Mas é aquela história, né? Tipo, um pontinho é muito pouco. Óbvio que, dependendo do contexto, empate é positivo, mas a questão é, o Cruzeiro, ele tá sofrendo muito pela falta de capacidade dos jogadores em ganhar jogos, porque hoje é um bom exemplo disso. O Cruzeiro, taticamente, é melhor do que o Internacional, ao meu ver, na partida, mas os jogadores não decidem. E do outro lado do Internacional você tem Ener Valencia, você tem Alan Patrick, né? Independente da fase boa do Ener Valencia ou não, é um jogador muito superior, tem muito mais repertório. A gente vê que os jogadores do Internacional são melhores, são jogadores mais qualificados. E elenco e talento ganham jogos e desequilibram partidas. É a mesma coisa a gente está vendo, por exemplo, o Bayern de Munique. Na temporada passada sofreu pra caramba, empatou muitos jogos. Por quê? Faltavam 9, faltava um centroavante que decidisse partidas. Olha agora a diferença com o Harry Kane. Taticamente não evoluiu nada. Esse Bayern de Munique, inclusive, a meu ver, está até pior taticamente, mas tem um jogador que decide jogo, que desequilibra, né? E o Cruzeiro hoje não tem ninguém que desequilibra. Quem poderia desequilibrar nesse time é o Matheus Pereira, mas sozinho, em um time ali com 10 jogadores muito abaixo, né? Entende? Fica complicado. E assim, você pode ter o técnico que quiser, mas vai esbarrar na limitação do elenco. Por isso que eu acho que a demissão do Pepa, ela é muito emocional, é muito do medo de cair, mas às vezes é isso que pode levar ao rebaixamento. Igual o Botafogo, por exemplo, quando rebaixou da última vez, né? Eles contrataram hoje o técnico do Vasco, Ramon Dias, para ser o treinador. Só que ele precisou fazer um procedimento cirúrgico, né? Aí ele ia perder umas 2 ou 3 rodadas, alguma coisa assim. E o que eles fizeram? Eles demitiram o Ramon Dias sem ter estreado no Botafogo para trás do Barroca. Resultado, caíram. Talvez tivessem esperado, né, já deixasse o auxiliar dele trabalhar e tudo isso, e tivessem sobrevivido, mas não. É aquele negócio, às vezes o medo de cair é o que pode te levar para lá. É aquele negócio, você tentar evitar o destino é justamente o que causa aquilo, né? Então, assim, é complicada a situação do Cruzeiro. Eu acho que o grande segredo para tentar salvar é melhorar o ataque, mas como fazer isso com os jogadores que o Cruzeiro tem? Esse é o grande dilema. E a gente está falando do Zé Ricardo. O Zé Ricardo não é uma grande mente ofensiva, né? Ele sempre foi muito bom em trabalhar defesas sólidas, mas ataque nunca foi a praia dele, como não é a praia de quase ninguém que se torna treinador com a nacionalidade brasileira. Então, assim, a situação do Cruzeiro é complicada e sim, o risco de rebaixamento é real. E a gente sabe, o primeiro critério de desempate no Brasil não é saldo de gols, é o número de vitórias. É por isso que o Vasco, mesmo tendo um saldo muito pior, com a vitória amanhã contra o Botafogo, passa o Cruzeiro e sai da zona de rebaixamento momentaneamente. Então, vamos ver. Eu acho que nunca vai ver tanto torcedor do Bragantino e do Palmeiras torcendo, né, para o Vasco, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro aí vai torcer muito para o Botafogo, porque a situação não é nada legal. E ainda assim, nem só citando o Vasco, o Goiás está a 2 pontos de distância do Cruzeiro, é o 17º colocado, primeiro na zona de rebaixamento. Desse jeito também, eles estão ao alcance em um jogo, independente inclusive, né, do que vai acontecer amanhã. Vasco e Goiás estão ao alcance do Cruzeiro em uma partida, e eles podem passar, aí dependendo do que vai acontecer nas próximas rodadas, o Vasco pode inclusive passar o Cruzeiro amanhã. Então,
é aquele negócio, o desespero para melhora é urgente, né? E esse é o pior tipo de ambiente para trabalhar, né? Porque a obrigação de resultados, né? A pressão em cima dos jogadores, do técnico, não é nada fácil trabalhar nisso. Então vamos ver aí quão bom de cabeça vai ser o elenco do Cruzeiro e o Zé Ricardo para tentar reverter essa situação. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.